vídeo, ele compõe a comunicação intitulada Meninas de Sinhá, religiosidade e trocas culturais em torno do evento musical. Eu pretendo nesse vídeo fazer 3 momentos. O primeiro, eu vou situar a minha pesquisa e um breve histórico de surgimento do grupo em questão, que são as meninas. O segundo, um breve relato baseado em pesquisas bibliográficas, que vai servir de contraponto ao relato referente à minha pesquisa de campo. Então são esses 3 momentos. Bom, primeiramente, a minha pesquisa, ela se insere na linha de música e cultura da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Então ela situa-se no campo de pesquisa dos estudos etnomusicológicos. Bom, o grupo com o qual eu desenvolvo a minha pesquisa, ele é intitulado Grupo Cultural Meninas de Sinhá. Ele hoje em dia ele é composto por 18 mulheres na faixa etária entre 59 e 85 anos e que residem em sua maioria no bairro Alto Veracruz e adjacências. Esse ano o grupo completa 24 anos de existência no dia 8 de dezembro. O grupo ele tem despertado o interesse de várias pesquisadoras justamente por seu diálogo amplo com várias linhas de pesquisa. Já teve pesquisas na linha da psicologia, do estudo do lazer, da antropologia e da educação com desmembramento na educação musical, né? A minha pesquisa é a 7ª, meu trabalho será o 7º a respeito do grupo, sendo que já atuaram com o grupo 5 pesquisadoras. Uma desenvolveu a sua dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Bom, o histórico do grupo é o seguinte: a fundadora do grupo, Dona Valdete, que faleceu em 2014, ela já tinha um papel de líder comunitário no bairro Alto Veracruz e ela, muito observadora, ela começou a notar que as mulheres saíam do posto de saúde com sacolas de remédio. E ela começou a ficar incomodada de ver aquelas sacolas, como diz ela, lotadas de remédio. E ela começou a abordar essas mulheres para procurar saber, né, o que continha nessas sacolas. E aí ela ficou sabendo que eram antidepressivos e ansiolíticos. E ela quis então modificar um pouco essa situação, porque isso a incomodou. E ela começou a chamar essas mulheres para conversar, apesar de que no início essas mulheres tinham muita resistência a essas conversas, porque elas alegavam que tinham muitos serviços domésticos a serem realizados e que elas não tinham tempo. Dona Valdete insistiu, foi insistindo e começou um trabalho de formiguinha, conseguindo então articular alguns encontros com essas mulheres. E a intenção dela, a princípio, era que essas mulheres conversassem umas com as outras, que ela dizia que uma mulher contando o seu problema para outra, uma ia ver que o problema era maior, né? E talvez aí houvesse uma oportunidade até de que esses remédios fossem largados, né? Só que aí o grupo foi tomando forma e de repente elas começaram a produzir trabalhos manuais, né? No grupo, então elas se encontravam 3 vezes por semana e produziam trabalhos manuais. Dona Valdete, muito observadora, ela começou a se perguntar, ela falou assim, poxa, mas essas mulheres já trabalham tanto dentro de casa e de repente elas estão só transferindo o local do trabalho, estão trabalhando aqui também, né? Então ela começou também de novo a ficar incomodada e ela queria continuar o trabalho com as mulheres, mas ela queria dar um outro enfoque. Coincidentemente, né, aconteceu no bairro uma espécie de ação global, é assim que uma das pesquisadoras se refere, e aí seriam ofertadas oficinas para a comunidade. E isso aconteceu na Escola Municipal Israel Pinheiro, que localiza-se no bairro, e aí tinha um anúncio de uma oficina de expressão corporal, e na própria chamada da oficina diz que era indicada para gestantes e terceira idade. Então a Dona Valdete se interessou, fez a oficina, adorou, ela falou assim, é disso que eu preciso para as minhas mulheres. E aí ela procurou pela pessoa, que é da Demiva,
no final da oficina, perguntando se ela podia dar essas oficinas para o grupo. E aí a Dedé explicou que ela era funcionária da prefeitura, mas que se a dona Valdete conseguisse que ela fosse disponibilizada, que ela podia sim trabalhar. Dona Valdete, sempre guerreira, né, sempre líder, conseguiu então articular e a Dedé foi disponibilizada para trabalhar com o grupo durante 3 meses. Quando o contrato acabou, ela virou para Dona Valdete e disse que Dona Valdete estava habilitada a trabalhar com o grupo. Então, Dona Valdete começou a desenvolver com o grupo esses trabalhos corporais, essas oficinas de expressão corporal. E aí o grupo, inclusive, começou a fazer pequenas apresentações no bairro e ficar um pouco conhecido. Mediante essas apresentações, o grupo foi convidado porque seria inaugurado o Centro Cultural do bairro, que é o Centro Cultural do bairro Alto Veracruz. Seria inaugurado dia 8 de dezembro de 1996. E aí eles contactaram se Dona Valdete não podia fazer uma apresentação com seu grupo de mulheres. Dona Valdete aceitou o convite, mas começou a ficar preocupada porque ela achava que só aquele trabalho de expressão corporal não estaria à altura de um evento de grande porte, de maior porte. Ela começou então a pesquisar o que ela poderia fazer mais, e aí houve um encontro entre ela e o Roquinho, que é tido como cofundador do grupo, e que é uma pessoa muito bacana, que trabalha com o resgate de cantigas e de brincadeiras. E aí ele olhou para o grupo e falou assim, olha, tem a ver mais ou menos com o que eu faço, porque o grupo até esse momento já estava encontrando, e tudo, e segundo o relato da Dona Valdete, chegava às sextas-feiras, elas mesmas, elas queriam brincar de roda, e cantar. Então o Roquinho, ele começou junto com a Dona Valdete a fazer um trabalho de resgate de cantigas, e eles levavam o gravador e gravavam essas mulheres cantando. E aí o grupo começou a desenvolver um trabalho mais formatado em torno de cantigas de roda. E assim o grupo foi desenvolvendo, e a apresentação do grupo no dia da inauguração do Centro Cultural foi um divisor de águas, porque o grupo tem o seu surgimento oficial nesse dia 8 de dezembro de 1996. Até então o grupo se intitulava de Lar Feliz, mas elas ficaram tão felizes com a recepção da comunidade que elas então acharam que tinha que mudar esse nome, porque segundo elas estavam muito assanhadas para esse nome de Lar Feliz. Elas começaram então uma pesquisa de nome, e aí uma delas lembrou que na comunidade havia tido um grupo de maculelê, que já havia sido extinto, e que o nome era Meninos de Sinhá. Elas sabem do cunho escravocrata, trazido por esse nome Sinhá, e aí elas ressignificam esse nome e elas dizem que Sinhá é a vida delas, que elas servem a vida. Então o grupo, desde então, começou a desenvolver esse trabalho mais voltado para o cunho musical, e a partir de 2008, com a entrada da produtora cultural Patrícia Lacerda, que até hoje acompanha o grupo começou a ter uma sistematização maior dessa questão do trabalho musical. Já teve aula com várias pessoas, aulas de percussão, aulas de canto. Hoje em dia acontecem oficinas através do projeto intitulado Música que Transforma, que eu tive inclusive a oportunidade de acompanhar em todo o meu trabalho de campo ano passado. São disponibilizadas oficinas de canto, percussão, viola e violão, trabalhos manuais e bordado para as meninas e extensivo à comunidade na faixa etária conhecida como terceira idade. Então o grupo sistematizou mais esse trabalho voltado para o cunho musical, e de lá para cá o grupo se notabilizou pelo seu trabalho. Então o grupo é conhecido, já teve viagens para o exterior, enfim. Só que o grupo, nessa passagem de trabalho, de uma coisa mais voltada da expressão corporal para a questão musical, o grupo também investiu inclusive em buscar um figurino. E aí foi sugerido para o grupo um figurino de saia rodada, florida, blusas brancas, pano na cabeça. E aí que vem esse meu primeiro relato, baseado nas pesquisas bibliográficas, em que nesse ponto o grupo começou a ser hostilizado pela comunidade por uma associação aos praticantes de religiões de matriz africana.
Só que ele foi utilizado porque a associação foi pejorativa, inclusive as meninas foram chamadas de macumbeiras no seu bairro. Algumas até largaram a participação no grupo por causa de conselhos de seus líderes religiosos, e elas relatam, né, hostilizações sofridas na comunidade ou na própria família. Então, esse primeiro viés dessa religiosidade, dessa associação da religiosidade com o trabalho musical delas, infelizmente foi um viés que teve uma conotação negativa. Só que, como contraponto a isso, eu tive uma vivência diferenciada ano passado. No dia 8 de dezembro, como sempre, né, houve a comemoração de aniversário do grupo, e essa comemoração foi o dia inteiro, teve vários eventos, mas começou com a saída de um cortejo do bairro, né, do Centro Cultural do bairro Alto Vera Cruz, em que o cortejo era composto pelas meninas de Sinhá e pela guarda de cumbo do bairro Urca. Bom, elas saíram em cortejo pelo bairro, né? A guarda de Congo puxando os cantos, as meninas participando ativamente desses cantos e a comunidade seguindo. Eu pude perceber um momento de muita troca cultural, de muita receptividade pela comunidade, e isso me chamou a atenção, até porque eu já tinha lido os outros trabalhos, né? E aí elas foram se encaminhando para a igreja da comunidade, a igreja católica da comunidade, onde foi rezada a missa afro com todos os seus protocolos, inclusive com a parte em que chegam, em que as portas da igreja estão fechadas para que os integrantes da guarda possam rezar um lamento, lembrando da época em que os negros não podiam exercer o seu culto dentro das igrejas, né? Eu percebi novamente um espaço de trocas, um espaço de muita positivação nesses elementos, né? E aí eu quero chamar a atenção que um dos trabalhos produzidos com as meninas foi um livro chamado Histórias de Meninas, Meninas de Sinhá, em que as pesquisadoras colheram os relatos de, na época, 30 integrantes do grupo, e que muitas delas relatam momentos felizes, né, uma nostalgia em volta de sua infância, que praticamente todas viveram no interior de Minas Gerais para depois chegar aqui no bairro Alto Vera Cruz. Dona Valdete é uma exceção porque ela veio do interior da Bahia. Mas todas essas meninas têm esses relatos de um vínculo afetivo que envolve a música e as festas religiosas que eram vividas na sua infância. E aí eu quero chamar a atenção para a pesquisadora Ecléia Bozzi, em que ela nos traz o conceito de enraizamento e desenraizamento. O desenraizamento é trabalhado por ela justamente nessa questão desses migrantes que vêm de cidades do interior para a cidade grande e que se veem apartados de todos os seus vínculos religiosos, musicais, de sua linguagem, de seus costumes. E que ela fala que o enraizamento, quer dizer, a possibilidade de agregar de novo essas vivências, é uma necessidade básica humana e que muitas vezes é esquecida. Então eu pude ver o quanto que essa religiosidade no dia da minha pesquisa, no dia do meu trabalho de campo, foi sentida de uma forma muito positiva, foi sentida como uma troca, foi sentida como uma coisa que mobilizou elementos e vínculos ali, vários, que eu pude perceber. Então é nesse sentido que eu trago para essa comunicação que, a partir do olhar da etnomusicologia, a gente pode se permitir a olhar não só para o evento cultural em si, mas ter um olhar para as pessoas que estão envolvidas nesse evento, né? Quer dizer, a etnomusicologia ela nos diz, não é só a música, mas as pessoas que produzem essa música. E o que essas pessoas trazem? Que vínculo que essas pessoas trazem? Que sentidos que elas vão atribuir para essa música? Então é a partir disso que eu gostaria de concluir, né? Que foi possível, então, através do meu trabalho de campo, felizmente, eu notar um contraponto ao que eu já tinha lido a respeito das experiências pregressas do grupo nessa interface entre a religiosidade e trabalho musical. Felizmente, eu pude observar uma feliz experiência em que não só vínculos ali foram estabelecidos e foram vividos,
como através justamente dos escritos da Ecleia Bosi, eu pude perceber que isso tem uma amplitude, né? Que isso tem uma coisa muito maior que está por trás dessas festas religiosas, né? Que é a capacidade da gente poder trazer novamente esse enraizamento. Obrigada.